esse desembargador, esse sujeito, esse pau-mandado do Alexandre de Moraes, ao qual eu me recusei a retratar a Jovem Pan. Há um ano, no dia 22 de agosto, hoje é dia 14, é quase dia 15, mas no dia 22 de agosto de 2023, na Jovem Pan, eu dei uma notícia sobre o Ayrton Vieira, que é desembargador aqui no estado de São Paulo, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e que é juiz auxiliar de instrução no gabinete do Alexandre de Moraes. Naquela época, em agosto do ano passado, há um ano, portanto, esse acontecimento faz aniversário na semana que vem, o Ayrton Vieira, ele já não estava no gabinete do Moraes, ele voltou para o gabinete do Moraes, ele estava lá até o começo de 2023, saiu para tomar posse como desembargador em São Paulo, concorreu a uma vaga política, concorreu a uma vaga de ministro no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, como não conseguiu, voltou ao gabinete do Alexandre de Moraes. O Ayrton Vieira, quando ele concorria a uma vaga de ministro no STJ, e eu apresentava o Linha de Frente na Jovem Pan, aliás, para quem não sabe, eu não apresento mais o Linha de Frente, eu apresento o Faroeste à Brasileira de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, ao vivo no canal da Revista Oeste aqui no YouTube, que é a maior audiência do horário. Graças a vocês, graças a vocês. Pois bem, quando ele concorreu a esta vaga, politicamente, porque você precisa ficar passando pires, apadrinhado pelo Alexandre de Moraes, logicamente, eu trouxe para o debate, no Linha de Frente da Jovem Pan, um caso que já estava há 10 anos publicado, do Ayrton Vieira. Que caso era esse? Um caso em que ele absolveu em grau de recurso, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, um senhor de 70 e poucos anos, que tinha sido condenado na primeira instância por estupro de vulnerável ou coisa que o valha. Ele se valeu, na época, porque isso foi 2014, de uma polêmica doutrinária que dizia que quando a menina parece ter mais idade, você não pode condenar o sujeito. E à época, eu não vou repetir a crítica que eu fiz aqui, porque eu já estou sendo muito processado por esse desembargador e assessor do Moraes por conta disso. À época eu critiquei a forma com a qual o Ayrton Vieira tratou a vítima, a suposta vítima nesses autos em que ele absolveu o senhor de 70 e poucos anos. A vítima que tinha 13 anos na época dos fatos. Pois bem, a Jovem Pan pediu para que eu me retratasse. Eu me recusei no ar, de pedir desculpa para esse senhor, para esse sujeito, e eu disse na sequência que eu preferia perder o contrato com a Jovem Pan a perder a minha decência. E assim eu fiz, e assim saí da Jovem Pan. Perdi o meu contrato, mas não perdi a minha decência. Então, quando eu vi esta notícia de ontem, uma convicção que eu tinha há um ano, no dia 22 de agosto de 2023, se tornou absoluta certeza na data de ontem. Eu fiz a coisa certa, eu fiz a coisa justa. Porque se eu tivesse pedido desculpas para esse sujeito, o Ayrton Vieira, e tivesse lido hoje, ou ontem, como eu li, a notícia trazida pelo Glenn Greenwald na Folha de São Paulo, eu jamais ia conseguir pôr a cabeça no travesseiro e dormir.
Eu ia ter vergonha. Eu ia ter vergonha de olhar para os meus sobrinhos, eu ia ter vergonha de olhar para quem eu amo, eu ia ter vergonha de falar com vocês. Eu sei quando eu erro e sei quando eu não erro. E por isso o orgulho, apesar do alto custo que foi para mim, porque não é fácil. Não é uma questão financeira para mim, graças a Deus. Mas a questão de você deixar de fazer aquilo que você ama, no caso, estar na televisão de segunda a sexta, como eu estava. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. E da noite para o dia não estar mais, isso tem um custo emocional muito grande. Muito grande. Mas esse custo emocional não chegaria perto do custo emocional que eu estaria pagando hoje se lá atrás eu tivesse me retratado, pedido desculpa para esse desembargador e lesse a notícia de ontem. O que foi a notícia de ontem? Bom, em resumo, o Glenn Greenwald revelou uma pequena porcentagem de um material que ele tem de comunicação entre um técnico da Assessoria Especial de Combate à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o chefe de gabinete da presidência do TSE, que era ocupada pelo Alexandre de Moraes, e o juiz auxiliar de instrução, assessor do Moraes, no STF, que é o Ayrton Vieira. Esse desembargador, esse sujeito, esse pau-mandado do Alexandre de Moraes, ao qual eu me recusei a retratar a Jovem Pan há exato 1 ano. Bom, desta matéria, eu separei alguns trechos. O primeiro deles, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, é o seguinte. Vamos lá. Diz a matéria do Glenn Greenwald, em 6 de dezembro de 2022, ou seja, logo depois do segundo turno e antes da diplomação do Lula, 6 dias antes da minha primeira suspensão na Jovem Pan, porque eu comi papel enquanto Alexandre de Moraes discursava na diplomação do Lula, e comi papel em representação a mastigar a Constituição que estava sendo ruminada por esse ministro. Diz a matéria, em 6 de dezembro de 22, Ayrton Vieira enviou uma mensagem a Thalia Ferro, que é este técnico da Assessoria Especial de Combate à Desinformação do TSE, com um pedido específico e medida determinada. Vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes. A solicitação foi acompanhada de um link no Twitter, que era o link da Revista Oeste, minha atual casa, e espero que a de vocês também. Bom, quando ele mandou isso, o Talhaferro falou: eu não encontrei nada de incriminador, só encontrei publicações jornalísticas que não estavam falando nada demais. Aí o que diz o Ayrton Vieira? Esse senhor ao qual eu me neguei a retratar. Eu neguei a minha retratação. Ele disse: use a sua criatividade.
porque tem risos, risos, risos. É por isso que eu fiz essa sonoplastia. Bom. E ele assume aqui, o ministro entendeu que está extrapolando. Aí o Talhaferro responde, vou dar um jeito. Risos, risos, risos. E depois, quando começam a se referir ao Eduardo Bolsonaro, o Ayrton Vieira, esse senhor, para quem eu me recusei a retratar, ele disse, entre aspas, esse é bandido. Esse é bandido. E mandava fazer malabarismos num relatório, num texto, que o Talhaferro deveria mandar. Bom, quando isso foi publicado, a minha reação foi, eu fiz a coisa certa em não me retratar a um sujeito que ganha um dinheirão para ministrar a justiça no Estado brasileiro, e ao invés de ministrar a justiça, reconhece que está extrapolando e aceita levar a cabo tarefas antijurídicas como se fosse um cangaceiro a mando de Lampião. As reações jurídicas foram ruins, mas para o presidente daquela organização Prerrogativas, daqueles advogados que sempre apoiaram o Lula, daqueles advogados que emplacaram cargos no Ministério da Justiça e que quando o Dino saiu foram para escritórios de advocacia sem ética alguma, advogar para clientes que tinham casos no STF que o Dino passaria a ser relator, ou seja, um grupo sem ética, sem vergonha, sem caráter, que faz jus a essa dinâmica petista de se apropriar do Estado. O presidente desse grupo diz que não tinha nada demais. Bom, para quem não tem caráter, esperar o quê? Depois, o Cacai, advogado criminalista, ele ironizou, chamou de infantil aqueles que compararam essas mensagens, a primeira parte delas reveladas pelo Glenn Greenwald, a Vaza Jato. Diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, se não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu não sei. Mas se não tem mesmo nada a ver, eu posso dizer que essas mensagens do gabinete do Alexandre de Moraes são muito piores do que aquelas da Vaza Jato. Fora, não perca a minha aula especial no dia 20 de agosto, às 20 horas. Uma aula totalmente gratuita no meu canal no YouTube, A Direita na Jaula. Se você quer sair dessa prisão ideológica, ou se você quer ter os argumentos que são a chave dessa jaula, você vai estar comigo nessa aula. Não esquece, dia 20 de agosto, às 20 horas, no meu canal. Você não pode perder essa aula. Direita. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.